Suzy Ferreira Poza, nascida em Piraju, em 15 de setembro de 1940. Eu fiz primeiro grau na Escola Estadual Coronel Enio Braga de Piraju, segundo grau também lá. Depois eu fui a São Paulo e fiquei 4 anos e fiz o curso de graduação em matemática e bacharelado e licenciatura. Fez aonde? A escola? Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Eu comecei a lecionar em 1962 como professora, mas não formada ainda. Eu estava no último ano de faculdade e comecei a lecionar. Lecionei em Santo Amaro, no Colégio Alberto Conte e lecionei em Moema, numa escola particular. Em 1963, eu vim para Piraju, eu me casei e nunca mais saí de Piraju. Então, apareceram aulas como professora contratada. Eu comecei lecionando matemática. Logo em seguida, abri o concurso para professor efetivo. Eu fiz o concurso, fui aprovada, já não me lembro o ano que eu comecei como efetiva. Escolhi, no começo, a escola de Ipauçu, Escola Estadual de Ipauçu. E lá eu fiquei até o primeiro concurso de remoção. Abriu vaga aqui em Piraju, eu escolhi essa vaga e fiquei até me aposentar. Lecionei matemática há muito tempo, depois eles precisavam de professor de física, eu diminuí as aulas de matemática, peguei aulas de física e toquei o tempo todo até a aposentadoria. Depois de aposentada, eu continuei lecionando matemática e física na Escola Coronel Enio Braga. Em 64, ou 63 ainda, eu soube que a Faculdade de Jacarezinho estava precisando de um professor de álgebra moderna. Eu fui, olhei, vi o que precisava, tudo, e comecei a lecionar como professora contratada. Mas era difícil, eu tinha que pagar carro de aluguel para ir lecionar. E como não era efetiva, o pagamento não estava vindo direitinho. Então eu precisei parar. Fiquei um tempo sem lecionar lá. Depois, um dos alunos, o Stank, talvez é conhecido seu, ele veio com, acho que diretor, não me lembro quem, voltou, procurou e prometeu que pagava no início do mês, o mês todo, até que eu ficasse efetivo. E daí eu comecei a lecionar, depois houve a efetivação, eu teria que fazer um concurso, mas não houve o concurso e fui efetivada assim mesmo. Não me lembro por que aconteceu isso. E daí eu fiquei lecionando até a minha aposentadoria. Isso na Fafij? Na Fafij, que ainda funcionava numa avenida, ela não tinha aquele prédio que tem hoje. Depois passou a funcionar esse prédio novo, que agora nem sei como está. De tantos anos que não vou a Jacarezinho. Mudou bastante. E depois, lecionando lá, eu lecionei álgebra moderna, que era da minha cadeira, lecionei outras disciplinas também, até didática, porque não tinha outro professor
e o efetivo, eu não sei se aposentou, se ficou doente. Eu sei que por uns tempos eu precisei auxiliar a faculdade dando essas aulas. Bacana. Mas a senhora deu aula mais ainda. Para onde mais aí? FATEC, Olinda? Ah, FATEC, eu me esqueci da FATEC. Também não me lembro em que ano, mas já foi... 95. 95? Então, o professor da faculdade me chamou? Não, alguém me contou que havia um concurso que eles estavam precisando. Eu fui, comecei a lecionar sem ser concursada. Depois houve o concurso, eu fui a São Paulo, fiz a prova, fui aprovada e continuei lecionando. Só que chegou uma hora, eu já estava com 3 escolas. Eu estava com o Nhonhô Braga, estava com a Fafija e estava com a FATEC. E foi me dando depressão. E eu fui ficando ruim mesmo, né? E uns falavam que era uma coisa, outros falavam que era outra, e eu não sei o que foi. E então, primeiro eu desisti lá da Fafija, depois da FATEC, depois do Nhonhô Braga. Muito bem. Eu estou entrevistando, não sou entrevistado, mas eu quero dizer por que eu sei o ano que ela deu aula na FATEC. Porque eu fui fazer FATEC porque a professora Suzy me pediu que eu fizesse o vestibular e fosse estudar lá. E eu entrei no 2º semestre, porque ela ficou um semestre inteiro pedindo. Eu tinha terminado matemática em 94, em 95 eu fiquei o primeiro semestre inteiro sem fazer, daí fiz no meio do ano, passei e fiz o vestibular. E aí eu fiz FATEC também. Então, deu mais trabalho, aí parou. Trabalho extra casa. Daí parei. Daí agora eu cuido da minha casa, dos nossos bens. Isso. Bom, então eu vou deixar uma mensagem. Principalmente a quem é bem mocinho, tem 11, 12 anos, que pense bem no que fala que quer, no que fala que espera da vida, porque é isso que ela vai ter. Eu me lembro que quando eu tinha essa idade, eu falava que eu queria ser muito reconhecida pelo que eu fiz, pelo meu trabalho. E olha, eu fico muito feliz quando eu vou a um lugar, às vezes a um lugar distante, encontro com uma pessoa e ela fala: a senhora foi minha professora, eu consegui fazer isto, isso e aquilo, graças ao que a senhora fez por nós. Às vezes eu entro numa loja, a vendedora fala: a senhora falou isto na classe. Eu falo: mas o que eu falei? Ela repete, eu fico admirada de ter falado aquilo na aula, explicando a elas como viver. Muito bacana. Então eu vou... É a única coisa que eu me lembro. E eu vou dizer o seguinte, eu, Nelson Cardoso, tenho a honra de ter sido professor, aluno da professora Suzy na Fafija por 5 anos e depois na FATEC Ourinhos, né? A FATEC Ourinhos eu lembro que era cálculo numérico, mas lá na Fafija era todas as disciplinas. E eu tenho orgulho de ter sido aluno dela. A gente fazia horrores lá com essa matemática maravilhosa que a gente gosta tanto, né? E a professora tem dentre várias qualidades que ela tem, uma que é muito significativa é a de ser humilde como professor, sabedora que é de que nós não sabemos tudo, né? A gente vive aprendendo com os outros. E eu fui fazer FATEC Ourinhos por causa dela. Ela falou: Nelson, faz vestibular e vem para a FATEC. E acabou que eu levei 6 meses e decidi fazer FATEC também. Então hoje é dia 15 de setembro e nós vamos encerrar essa entrevista. Você quer falar mais alguma coisa, professor? Mano? Acho que eu tenho, mas então, beleza. Tenho a dizer que você, Nelson, querido
Ferreira Cardoso foi o aluno que mais me chamou a atenção. Foi o melhor aluno que eu tive na vida toda. Oh, meu Deus. Porque você foi o único que pegava o livro, fazia todos os exercícios do livro. Quando não conseguia, me procurava. E se nós dois não sabíamos, você escrevia para o autor do livro, perguntando e obtendo a resposta, você tirava xerox e me entregava. Eu sou muito agradecida a isso também. Então, gente, é isso aí. Então, tá.